Nós vamos dar boa noite aos internautas também. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Nós já passamos aqui pelas palavras de Jesus através dos Evangelhos, de Marcos, Lucas, enfim, Mateus. Passamos também pelos comentários de Allan Kardec. E agora nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos. Espíritos esses que vieram, deixaram suas mensagens como um alerta, como um testemunho daquilo que eles vivenciaram no mundo espiritual, que está ligado ao assunto do capítulo. Então, nas instruções dos Espíritos, nós temos um Espírito, vamos começar com um Espírito chamado Pascal, que deu uma mensagem em Genebra, em 1860, que se chama A Verdadeira Propriedade. Um homem não possui senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda lhe servirá no outro mundo, mais do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso desse país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavam? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não serão contadas as suas virtudes, não será computado o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu. Pois terá esta resposta: as posições daqui não são comparadas, mas ganhas na prática do bem. Com o dinheiro pode comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo. É o teu primeiro lugar. Onde te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Interessante a comunicação desse espírito. Ela suscita uma série de entendimentos, uma série de estudos que nós fazemos, e ela vem carregada de questões também. Ele fala sobre a chegada no mundo espiritual, ele fala sobre a bagagem que nós levamos para o mundo espiritual. Que bagagem é essa, afinal, que nós estamos levando para o mundo espiritual? Então a primeira pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: eu vou fechar meus olhos, eu vou pensar nos bens que eu tenho aqui na Terra. Quais são os bens que eu tenho aqui na Terra? Os bens que me são caros, aquilo que eu considero como bens aqui na Terra. E aí eu começo a refletir, começo a pensar nesses bens que eu tenho aqui na Terra,
que me trazem prazer, que me trazem alegria, enfim, esses bens que me são caros aqui no planeta. E aí depois eu venho com a outra pergunta: desses bens que eu tenho, quais eu vou levar para o mundo espiritual? Como vai ser a minha bagagem desses bens que eu pensei que eu vou levar para o mundo espiritual? Que tipo de ilusão nós temos na chegada ao mundo espiritual? Isso é uma coisa que nós devemos nos perguntar. Que tipo de ilusão eu tenho quando chegar no mundo espiritual? Como eu acho que vou ser recebido? Qual a bagagem que eu vou levar? Eu vou levar os meus títulos, eu vou levar os bens que eu tenho na terra, eu vou levar a minha família, que são bens que eu tenho na terra também, eu vou levar o meu emprego, ou eu vou levar aquilo que eu fiz em benefício do outro, ou eu vou levar aquilo que o meu espírito pode carregar, não aquilo que eu carrego nas mãos, mas aquilo que o meu espírito pode carregar. É isso que ele nos chama a atenção, e é isso que nós temos que refletir. E nós temos aí uma série de palavras e uma série dentro da própria mensagem, nós temos um jogo de palavras que nos levam a essa reflexão. Por exemplo, ele diz assim, que nós somos usufrutuários dos nossos bens na terra. Nós somos usufrutuários. Somos usufrutuários do quê? Daquilo que nós não podemos carregar, daquilo que nós não podemos levar. Mas ele dá uma dica mais para frente daquilo que a gente pode levar daqui da terra. Ele não diz assim, ó, o que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma. Então aquilo que nós vamos levar para o mundo espiritual é aquilo que se refere ao uso da alma. E o que se refere ao uso da alma? Ele fala também aqui na mensagem: a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. E aí nós nos perguntamos, o que é que eu estou fazendo da minha bagagem, dessa bagagem que ele dá uma dica aqui que nós podemos levar da terra para o mundo espiritual. Como eu estou desenvolvendo a minha inteligência? Ele não vem aqui, o que é interessante das instruções dos Espíritos, e o que é interessante de todas as instruções que nós recebemos de todos os Espíritos, dos benfeitores, dos Espíritos mais elevados, dos Espíritos que vêm aqui dar o seu testemunho, que nem sempre são Espíritos tão elevados, mas que vêm aqui contar como foi a sua chegada no mundo espiritual e como eles enxergam do mundo espiritual a terra. O que nós observamos é que eles nunca vêm apontar o dedo para nós. Eles nunca vêm aqui e falam, olha, o negócio é o seguinte, você, pecador, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, não. Eles falam, vamos refletir, vamos pensar, vamos sentar, refletir, ler e pensar naquilo que nós estamos fazendo da nossa vida no planeta. E cada um, logicamente, dentro da sua evolução espiritual. Por quê? Porque nós somos seres na Terra com graus diferentes de evolução espiritual. E esses graus diferentes de evolução espiritual faz com que nós tenhamos visões diferentes da vida. E a gente não pode chegar numa pessoa que não está preparada ainda para aquela visão mais elevada da vida e apontar o dedo e falar, ó, você está errado, você precisa verificar, você precisa ver. Porque muitas vezes não vai adiantar nada. E o que é a melhor maneira da gente fazer para que as pessoas entendam que o importante é aquilo que nós temos da visão espiritual. O importante é a visão espiritual. É nós darmos o exemplo. Porque quando nós falamos, quando nós apontamos, e por isso que os espíritos não fazem isso, muitas vezes, nós escorregamos lá na frente das pessoas das nossas atitudes. E essa escorregada que a gente dá nas atitudes faz com que as pessoas fiquem descrentes. Ela fala, poxa, fala tão bonito, tem que ir para o plano espiritual, tem que levar a bagagem, etc, etc. Mas escorrega aqui, escorrega ali, porque é natural da nossa vida, é natural da nossa evolução espiritual.
É natural que nós temos um grau de evolução e nós não podemos mostrar aquilo que nós não somos. Nós podemos melhorar, sim, isso nós podemos fazer. Um exercício da caridade, um exercício do trabalho, um exercítando, setorizando aonde nós temos dificuldades, e naquele ponto onde a gente tem dificuldade, é lá que a gente vai trabalhar. A minha dificuldade é na paciência, que é uma coisa que eu não tenho, então eu vou exercitar a paciência. Eu vou exercitar a paciência com aquilo que eu convivo durante o dia. Enfim, nós temos que setorizar. Nós temos, afinal de contas, uma coisa a gente tem que saber: os nossos erros. Nós podemos até mascarar alguns deles, mas nós sabemos, no fundo, aonde nós erramos, aonde nós escorregamos. Então, ele fala: olha, o que a gente precisa voltar, levar na nossa bagagem para o mundo espiritual. Ele não fala: olha, você está errado, você é um pecador, etc, etc. Não, isso já foi. Isso foi com outras religiões. Isso foi em outras épocas. Foi em épocas que a gente acreditava que Deus era um homem que estava sentado lá no trono dele e ele mandava raio em cima das pessoas, e ele mandava praga, e ele ficava lá sentado no trono como um homem fazendo aquilo. Allan Kardec quebrou essa mitificação de Deus. Quando ele pergunta na primeira questão do Livro dos Espíritos o que é Deus, ele não pergunta quem é Deus, mas ele pergunta o que é Deus. Então ele acabou com esse mito. Ele acabou com essa coisa de transformar Deus em homem. E os Espíritos, eles sabiamente, nós vamos encontrar em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, sabiamente eles também seguem essa linha. Nós vamos ver lá no comentário de Allan Kardec, nós vamos ver no próprio Evangelho, nos Evangelhos. Então Jesus nos alerta, Allan Kardec faz os seus comentários oportunos acerca da riqueza, acerca dos bens materiais, que a gente vem estudando ao longo do capítulo. E a gente vê agora esse espírito perguntando: afinal, o que é que você vai levar na sua bagagem? E vamos ser práticos, porque não adianta a gente querer dourar a pílula. Vamos ser práticos. Ele fala assim, ele diz 3 coisas que são importantes: a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. E aí eu tenho que perguntar para mim, porque eu exerço o meu livre-arbítrio, eu pergunto para mim mesmo, num exame de consciência: como eu estou desenvolvendo a minha inteligência? Como eu estou adquirindo conhecimento? E como eu estou aprimorando as minhas qualidades morais? Porque afinal de contas, esses são os bens que nós vamos levar para o mundo espiritual, que ele fala que nós vamos levar na nossa bagagem. Então eu estou aprimorando a minha inteligência? Eu estou aprimorando, eu estou adquirindo conhecimento? Eu estou adquirindo conhecimento do mundo, do mundo terreno, ou eu estou adquirindo conhecimento do mundo espiritual? Ou eu estou mesclando esse conhecimento? Porque eu vivo no mundo, eu tenho que viver no mundo. Eu tenho que conviver com as pessoas no dia a dia. E eu estou vivendo um momento onde o Espírito está falando para mim, onde eu escolhi uma religião, eu entrei num templo religioso, eu escolhi uma religião do meu livre-arbítrio, e ali dentro daquele templo tem um Espírito que está falando para mim. Como é que você está cuidando da sua inteligência? Como é que você está cuidando dos seus conhecimentos? Que conhecimentos você está adquirindo? Como é a bagagem que você está levando para o mundo espiritual? Isso é o que a gente chama e que os espíritos chamam de despertar da consciência. Nós precisamos despertar a nossa consciência para isso. Nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos adquirir, aprimorar as nossas questões morais, setorizando essas questões, as dificuldades que nós temos. Por exemplo, uma forma de aprimorar as questões morais é fazendo algo em benefício do próximo. É deixarmos do mundo girar em torno do nosso próprio umbigo e olharmos o outro. O outro que pode ser o outro que está sentado do nosso lado, que está precisando de uma palavra.
o outro que está lá na porta, o outro que é impaciente dentro da nossa casa, o outro que tem dificuldades iguais às nossas. Mas deixarmos de lado o orgulho, a vaidade, que ele fala ao longo de todo o Evangelho, e trazermos. São essas questões que nós devemos fazer. Elas não são apontadas para nós, elas são mostradas para nós. E uma coisa interessante, quando a gente lê quando eu estava lendo essa verdadeira propriedade, eu estava lembrando de um assunto que foi tratado no livro Nosso Lar. Lá no livro Nosso Lar, um livro que não deve ter nunca, todas as pessoas deveriam ler. O livro do século XX foi um dos livros mais vendidos e um dos livros mais importantes do século XX. Foi considerado o livro mais importante do século XX. Lá, no livro Nosso Lar, no capítulo 42, desculpa, o André Luiz, ele chega até as câmaras de retificação. E ele é recebido pelo Tobias. Eu não sei se vocês lembram, mas vale a pena pegar e ler essa parte. Eu não sei se lembram do filme, mas o filme ele não é muito explícito assim nesses ensinamentos dos Espíritos, no que se refere a essas palavras que marcam a gente, que você risca lá no seu livro e aquilo marca você. Embora a gente tenha dificuldade para seguir isso, mas que vem em algum momento da sua vida, ela desperta na sua mente, porque ela está guardada lá nas caixinhas dentro do seu cérebro, está guardada lá nos seus arquivos, porque nós temos arquivos. Quando a gente lê, quando a gente estuda, na hora pode parecer que não tem nada assim, não vai afetar, mas uma hora que você está estudando uma outra coisa, você lembra alguma coisa que está guardada numa gavetinha lá, e você fala, puxa vida, lembra daquele capítulo que aconteceu lá no Nosso Lar? E eu estava lembrando, quando o André Luiz ele chega com o Tobias nas câmaras de retificação, ele entra lá e ele começa a observar aquele povo que está lá, que já saiu do umbral, que já saiu da parte mais trevosa lá do umbral, etc., e já está dentro de Nosso Lar. Está no setor lá do Nosso Lar que eles vão começar que vai começar a haver já houve alguma modificação nesse espírito, que ele já é levado para dentro dos muros de Nosso Lar, porque muitos querem entrar em Nosso Lar. Como a gente tem o caso daquela mulher que ela quer entrar em Nosso Lar, ela chega na porta, mas eles ficam alertas com ela. Ela tem essa é a bagagem que o Espírito fala. É essa bagagem. Que não adianta. A gente pode chegar lá com diploma, pode chegar lá com uma posição social. Eu fui tal, eu fui rei, eu fui papa, eu fui príncipe. Não interessa. O que interessa é a bagagem que você traz no seu perispírito. É a bagagem que você traz, é aquilo que você passa, aquilo que está na sua aura, aquilo que está em você. É aquilo que é a sua bagagem para o mundo espiritual. Mas não é bem esse caso que eu vou falar, é de outro caso, é o caso do Tobias, porque ele fala, porque nós podemos voltar para o mundo espiritual e ainda assim nós podemos ser o que Tobias chama de contrabandistas na vida eterna. E o André Luiz fala para ele, como assim contrabandista na vida eterna? E ele dá uma lição muito grande para nós, que vale a pena a gente refletir sobre a bagagem que a gente está levando para o mundo espiritual. E ele diz assim, eu vou ler um pedacinho antes do capítulo só para contextualizar. Não devemos observar aqui somente, isso Tobias falando, falando para o André Luiz dentro das câmaras de retificação. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nesses pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. É um começo, é um preparo, já está fora daquele umbral mais pesado lá. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Então ele está mostrando
o quê? Aonde está o nosso coração, está o começo da nossa bagagem, está o preparativo para a nossa bagagem. E depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, que ele estava dentro de um hospital. E todo mundo junto lá, todo em sofrimento ali dentro. Ele diz assim, são contrabandistas na vida eterna. Porque nós ainda levamos para o mundo espiritual as nossas dificuldades. Eu penso que quando a gente passa para o mundo espiritual, deu uma limpeza, virou santo. A gente fala assim, virou santo. Porque a gente fala, outro dia eu estava vendo um negócio na internet que era assim, era um ditado que dizia assim, se fala é porque fala, se não fala é porque não fala, se é gordo é porque é gordo, se é magro é porque é magro, se é não sei o que lá, morreu. Como era boa a pessoa. Então, a morte, ela faz com que a gente pense dessa maneira. Mas, não, o que nós somos aqui, nós já vimos lá na parte anterior desse capítulo, nós somos da mesma maneira lá, no diálogo do rico e do pobre. E ele diz assim, são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Perguntou André Luiz. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias terrestres, as mercadorias propriamente terrestres, teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram em adquirir valores da espiritualidade. E agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Olha que lição interessante que o Tobias traz para o André Luiz, falando dos contrabandistas na vida eterna. E como é essa bagagem que nós vamos chegar lá e nós vamos achar, eu tinha dinheiro, eu tinha bens, etc, etc. Mas a gente chega lá e aí assusta com o que acontece. Porque lá o valor é o valor daquilo que nós fazemos, daquilo que nós realizamos em benefício dos outros e em benefício próprio. Benefício alheio, vamos dizer assim, que reverte em benefício próprio. Tem uma outra mensagem também que não pode passar despercebida, que o Emmanuel faz uma analogia de na nossa chegada no mundo espiritual, só que esse está no livro da Esperança, e ele fala no capítulo anterior, no capítulo que fala lá sobre fora da caridade não há salvação. Lá tem uma mensagem do Emmanuel que fala nas sendas do mundo. Eu não vou ler a mensagem inteira, mas eu vou ler o final da mensagem que ele fala. O que ele fala e como tem a ver com essa bagagem que nós vamos levando, tem a ver com essa bagagem que o Espírito de Pascal fala, nos alerta para que essa bagagem que nós estamos levando para o mundo espiritual. O Emmanuel fala assim, caridade não é tão somente a divina virtude, é também sistema contábil no universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. É a lei do retorno. E aí ele diz assim, um dia, nas alfândegas da morte, toda bagagem daquilo que não necessite, ser-te-ás confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo que destes do que és, do que fazes, do que sabes, do que tens em socorro aos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, em que te assegurarão
amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Então ele fala, o que ele fala aqui? Ele fala assim, olha, um dia você vai passar na alfândega da morte e vai levando lá a sua bagagem. E aí, olha, eles vão falar, olha, isso vai, isso não vai, eles vão confiscar uma série de coisas. Como quando a gente viaja, traz excesso de bagagem, e a gente vai passar lá na alfândega e eles falam, ó, excesso de bagagem. Não dá para levar, você trata de despachar, enfim, dá um jeito aí, isso aqui. Mas nas alfândegas da morte, que o Emmanuel fala, eles vão cercear alguma das nossas bagagens. E ele fala o seguinte, o que é que nós vamos levar nessa bagagem? Tudo o que deste do que és. Que é o Espírito, que o Espírito fala aqui. A inteligência, do que fazes, do que sabes e do que tens em socorro dos outros. E que o Espírito de Pascal fala aqui na mensagem. Que nós vamos levar na nossa bagagem a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Ele não fala, ó, o Emmanuel não fala, ó, você, cuidado, você faça isso, você faça aquilo, não. Ele fala, é um alerta, como nós temos os alertas nos aeroportos. Você vai ver lá no aeroporto que está escrito, você não pode levar uma faca dentro da sua mala. Você sabe que você não pode levar objetos pontiagudos. Todo mundo que viajou sabe lá no aeroporto que não pode levar objetos pontiagudos, não pode levar vidro com não sei o que, com não sei o que lá. Você pode até tentar. Você pode colocar na sua bagagem. Certamente eles vão pegar e vão mandar você abrir a bagagem e vão mandar tirar. Certamente. Por conta das... Só um minutinho. Por conta das regras que existem dentro dos aeroportos. E existem regras no plano espiritual também. Existem leis, que são as leis de Deus. E essas leis permitem que nós levemos na nossa bagagem algumas coisas e outras não. E outras não. Fala, Edmundo. É um recado, inclusive meu amigo aqui estava na minha cadeira, a nossa doutora Marlene. Ela disse, Edival, por mais que você conheça, olha, por mais que nós conhecemos, essa mudança é muito difícil. Ah, sim, o Edival está falando que a doutora Marlene falou que... O Beli estava na minha cadeira. Que a doutora Marlene falou que é o seguinte, que por mais que nós tenhamos conhecimento, a passagem é difícil. A doutora Marlene A passagem é difícil, porque esse conhecimento precisa ser assimilado e transformado em ação. As palavras dela, aquela vez. Palavras dela. Igual, por mais que a gente conheça, essa mudança é muito difícil. A mudança é difícil. Ela falou diversas vezes aqui pra gente também, que ela não falava aqui, não falou quantas vezes lá nos capítulos anteriores. Morrer é fácil, desencarnar é difícil, ela falou. Quantas vezes a gente ouviu ela falando isso? Aí depois ela disse mais um recado. Em breve, provavelmente em breve, eu estarei me comunicando através da psicografia do médium. O Edival falou, isso me parece que é agora, é recente, que ela falou que em breve ela vai se comunicar através da psicografia. A semana passada, a semana retrasada. 15 dias. Então, tá vendo? É um testemunho também, é uma instrução de um espírito. É uma instrução de um espírito. E mais pra frente, a gente tem uma outra instrução de um espírito protetor, que ele assina lá, M, ponto. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. E ele também chama a atenção para as questões que nós temos, para as questões daquilo que nós vamos levar para o mundo espiritual. Ele diz assim, os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. Ponto final. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertence tão pouco ao homem como à propriedade individual que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende em relação à fortuna hereditária,
mas não aquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, porque uma prosperidade só é legitimadamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á a conta de 1 centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Mas porque um homem conquistou por si mesmo a sua fortuna, terá alguma vantagem ao morrer? Não são frequentes e inúteis os cuidados que ele toma para transferi-la aos seus descendentes? Pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada prevalecerá sobre a sua vontade. Poderá ele usar e abusar da sua fortuna impunemente durante a vida, sem ter que prestar contas? Não, pois ao lhe permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante esta vida os esforços, a sua coragem e a sua perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor não seria ter possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Então isso também é uma coisa que vale para a nossa reflexão. A fortuna, ela é uma prova, ela é uma expiação, às vezes uma expiação, que ela abre ou fecha várias portas. Mas nós também não podemos julgar. A gente não pode julgar o outro. Existe uma coisa muito importante na nossa vida, que é não julgar. Os espíritos não julgam, mas eles alertam. Todo conhecimento que a gente recebe aqui, das instruções dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que usar para quem? Para o nosso próprio proveito. Para dizer como é que eu estou agindo, como é a minha forma de agir. Mas os espíritos nos alertam para isso. Então ele nos alerta, olha, como é que você está usando a sua fortuna? Como é que você está adquirindo, como você adquiriu a sua fortuna? Você adquiriu a sua fortuna trabalhando? Muito bem. Agora, você adquiriu a sua fortuna trabalhando incessantemente, mas prejudicando uma outra pessoa? Porque a gente vê aí notícias, às vezes no jornal, por exemplo. Vou citar um exemplo assim, meio a esmo, me lembrei agora. Enquanto eu estava lendo, eu estava lembrando. Por exemplo, há aquelas pessoas que arrebanham algumas pessoas para trabalhar para elas, certo? Elas também são trabalhadoras, trabalham bastante também, mas elas arrebanham algumas pessoas para trabalhar para elas. Isso a gente vê toda hora no jornal. Mas em detrimento daquelas pessoas, o que elas fazem? Elas escravizam aquelas pessoas. Aquela pessoa vem e ela precisa do emprego. Ela está numa condição humilde, está precisando do emprego. Então a pessoa oferece, fala assim, olha, eu te ofereço um salário, eu te ofereço um lugar para você morar, eu te ofereço um prato de comida, você tem onde morar, você tem onde comer, você tem um salário. Só que ele não fala para a pessoa, desse salário eu vou descontar o prato de comida, eu vou descontar o lugar onde você está morando, e lá no acerto de contas, você ainda está, no final do mês, você está devendo para mim. Porque eu te mostro aqui, ó, porque o que você comeu custou tanto, o que você comeu, o que você vestiu custou tanto, o que você trabalhou você recebeu tanto, mas o que você vestiu, o que você comeu foi maior o seu gasto do que aquele que você recebeu. Então você está me devendo e você acaba escravizando as pessoas. Então aí é o que ele pergunta aqui. Porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou ninguém. Então, você faz o seu exame de consciência. Você arrebanhou aquela pessoa para trabalhar para você.
Muitas vezes até as pessoas que trabalham dentro das nossas casas. O trabalho doméstico, muitas vezes. A gente não dá valor para o trabalho da pessoa. A gente não dá valor financeiro para o trabalho da pessoa. E eu vou juntando lá meu dinheiro em detrimento do quê? Em detrimento do sofrimento do outro. Então esse dinheiro que eu juntei, é um dinheiro legítimo? É um dinheiro que eu ganhei, que eu trabalhei, que eu me esforcei, mas eu não prejudiquei ninguém? Isso só uma pessoa pode responder, a própria pessoa. É só ela que pode responder. A gente pode até ver alguma coisa errada, e pode, mas não cabe a gente julgar. Porque a gente não sabe a situação. Porque quando a gente julga, a gente não está dentro da situação. A gente não sabe o que está acontecendo ali. E julgar é muito complicado. Julgar é muito complicado. Só a pessoa que está ali sabe o que está acontecendo. E o exame de consciência dela vai dizer, olha, eu ganhei essa fortuna ela foi legítima, eu estou com a minha consciência tranquila, eu fiz o que eu pude em benefício do próximo, eu coloquei a minha empresa, eu coloquei as pessoas que trabalham dentro da minha empresa, eu dei boas chances delas trabalharem, eu dei boas condições. Boas comissões, boas recompensas, boas condições de trabalho, enfim. E aquela pessoa que trabalhou para mim, ela é agradecida, porque eu preciso ter essa riqueza. Essa riqueza faz parte daquilo que eu trago do mundo espiritual, do meu compromisso no mundo espiritual. Mas esse compromisso que eu assumi no mundo espiritual, eu assumi também em fazer o bem, em fazer algo em benefício do próximo, de utilizar essa riqueza de uma forma legítima. Eu sou dono dela agora, Deus me emprestou esses bens, que eu vou devolver, como lá na parábola dos talentos que nós estudamos há 2 semanas atrás. E eu vou chegar lá com a minha bagagem, eu vou me apresentar e vou falar. E a minha consciência vai me perguntar, o que você fez dos bens que eu te emprestei, que você foi usufrutuário da terra? Porque quando tem aquela pergunta no livro dos Espíritos, que a gente não pode esquecer, aonde está escrita a lei de Deus? Onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem o quê? Na consciência. Eles não falam, a lei de Deus está escrita lá na folha tal, número tal. Então você vai lá e você vai ler, se você fizer isso, inferno. Se você fizer aquilo, céu. Se você fizer aquilo, tantos anos no céu. Não. Eles falam o quê? Elas estão escritas na nossa consciência. Tudo remete a quê? A nós, a nossa evolução espiritual. Todas as perguntas do livro dos Espíritos, quando nós estudamos o livro dos Espíritos aqui, cada semana era um que ia lendo alguma pergunta, o que falava? Que para cada resposta do livro dos Espíritos deveria vir na frente a palavra depende. O espírito pode evoluir com o trabalho, ou o espírito vai pagar por aquilo que ele está falando? Depende. Depende do quê? Depende da nossa evolução espiritual. Tudo depende da nossa evolução espiritual. Tudo depende daquilo que nós vamos amealhando durante a nossa vida na Terra. Com as nossas dificuldades, com os nossos achaques, com os nossos chiliques, como as crianças fazem, que nós educamos, que elas se jogam no chão, elas gritam, elas esperneiam. A gente faz a mesma coisa, não adianta nada. E a vida vai ensinando, e nós vamos aprendendo através da lei do retorno. Através do quê? Daquilo que Pascal fala lá na nossa bagagem, que nós vamos levar para o mundo espiritual. Da inteligência,
dos conhecimentos, das qualidades morais, do aprimoramento das qualidades morais, que são o orgulho, a vaidade, a inveja, aquilo que nós vamos setorizando na nossa vida e nós vamos conseguindo não tampar o sol com a peneira, mas nós vamos conseguindo melhorar um pouco de cada vez. Mas para a gente poder melhorar um pouco, a gente precisa fazer o quê? Precisa dar o primeiro passo. E se nós não dermos o primeiro passo, se nós ficarmos parados, chorando, não vai adiantar nada. Porque a vida ela vai passando e aí vai chegar uma hora que vai falar: você chegou a sua hora, está na hora de você ir para você voltar para o mundo espiritual. E que bagagem você levou e qual é a sua bagagem. E quando chega esse momento, não tem choro nem vela. É a hora de voltar, é a hora de voltar para o mundo espiritual. Aí nós vamos ver lá o apego à nossa família, o apego aos bens materiais. Aí nós vamos sofrer lá do lado de lá, por conta da herança que ficou, que nós não soubemos educar aqueles que ficaram para dividir a herança, porque nós esquecemos de uma palavra que é muito importante na nossa vida, dentro da nossa família: fraternidade. Porque se nós não tivermos fraternidade, vai ser uma briga de foice na hora de dividir a herança. Isso porque hoje em dia, pelo menos a gente não vê, né? Pelo menos a gente não sabe assim, não se mata tanto por causa de herança. Tem briga lá, tem briga na justiça, hein? As brigas são brigas longas na justiça. Brigam, por quê? Porque não houve fraternidade. Porque tem muito dinheiro, muitas vezes, que não sabe, não pode dividir com todo mundo. Ninguém pode ficar com uma parte. Não, eu me coloco na posição que eu tenho que ficar com a maior parte. Então, o maior bocada quem vai dar nessa herança sou eu. Porque eu julgo que eu tenho direito à maior parte. Porque eu tomei conta da pessoa, porque por causa disso, por causa daquele outro, por causa daquele outro. O outro fala: não, nós temos que dividir a herança fraternalmente, porque eu estava longe, não sei o que lá, mas eu tinha as minhas razões, e por aí vai. A gente sabe muito bem, porque todos nós conhecemos uns casos, ou muitas vezes nós sabemos quando parte alguém, como é que fica as questões das heranças e as questões e outras questões aqui na Terra. E aí existe a dupla dificuldade do espírito, porque ele viveu aqui na Terra, ele deixou um legado, que todos nós deixamos algum legado aqui na Terra. Ninguém passa assim em brancas nuvens. E quando você chega do lado de lá, você deixou um legado. Mas você chega do lado de lá, você é cobrado por esse legado. Cobrado pela sua própria consciência. Você começa a perceber que você fala: peraí, aí então eu vou tentar contrabandear as minhas lá para o mundo espiritual, como diz o Tobias lá no livro Nosso Lar. Vou tentar contrabandear aqui. Só que lá não tem jeito. Não tem jeito. Não tem também, não dá. Não tem como enganar. Você pode se enganar um tanto de tempo, tentar se enganar, mas você engana só uma pessoa, você mesmo. Porque aqui a gente consegue ainda enganar um tanto de pessoas, mas lá não. Então, é assim que acontece. É bem interessante. Vale a pena a gente ler A Verdadeira Propriedade. A outra mensagem do Espírito Protetor de Bruxelas. E vale a pena a gente ler o livro Nosso Lar. Porque se a gente quer um livro que fale o que ocorre no mundo espiritual, o que acontece no mundo espiritual, quando a gente volta para o mundo espiritual, se a gente quer saber o que acontece, tem 2 livros que são muito interessantes. Um deles é o livro Nosso Lar, e o outro é o livro da doutora Marlene. Me deu um branco agora que eu fiquei, a gente fica, que é o livro que nós estudamos aqui.
Nossa vida no além. Nossa vida no além. Nossa vida no além. Porque tudo que se refere a ela agora tem dado uma certa emoção na gente. Nossa vida no além. Nossa vida no além é uma enciclopédia. Nosso lar e a luz do eterno recomeço. São 3 livros imperdíveis, se a gente quer saber o que acontece no mundo espiritual. Porque são livros. Nosso lar, porque dispensa qualquer comentário. Nossa vida no além, porque é um compêndio de inúmeras obras, inúmeras mensagens dos espíritos trouxeram por conta das desencarnações e por conta dos diversos, e a luz do eterno recomeço, que é um estudo do nosso lar, que é um alerta sobre os capítulos do nosso lar. Então vale a pena ler. Isso também é algo que a gente vai levar na nossa bagagem na hora de voltar.